Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, rogando a Deus que nos ajude a prestarmos uma boa jurisdição ao povo pernambucano. Senhor desembargador, nós temos muitos processos em pedido de sustentação oral. Vamos pedir até a ajuda dos senhores advogados para abreviar, na medida do possível, suas falas, né? O primeiro escrito é o processo número 2 da pauta, que é o 0029395/05, uma apelação civil. Eu sou o relator. Está composto também a Câmara pelo desembargador Tenor Cardoso, que é titular, o desembargador André Guimarães, da 4ª Câmara, que gentilmente vem mais uma vez nos ajudar aqui nessa missão de prestar justiça. Há um pedido de sustentação oral por parte da apelante, que é Total Distribuidora S.A., na pessoa do Dr. Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, ABPE 27646. Eu indago a Vossa Excelência, doutor Antônio Carlos, se é possível dispensar a leitura de relatório. O demais desembargador, o Ministério Público não chegou ainda, então dispensaremos o relatório. Peço a Vossa Excelência, por gentileza, anuncie nome completo, parte da OAB, número que está, parte que está representando, e após isso, 15 minutos. Se puder, gaste um pouquinho menos, porque está cheio. Bom dia. 9, 10, sei lá. Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, OABPE 27646, representando um apelante Total Distribuidora S.A. Número 2 da pauta. Palavra da Vossa Excelência. Eu chamei o número certo, nem sei se chamei, mas acho que chamei. 29.395.05/2020. É isso aí. Perfeito, Excelência. Perfeito. Total Distribuidora versus Estado de Pernambuco. Palavra da Vossa Excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente dessa egregia Câmara, o desembargador André Guimarães, o desembargador Antenor Soares Cardoso, que está acompanhando virtualmente a sessão. E eu faço um compromisso desde já, Excelência. Não usarei meu tempo, usarei metade do meu tempo em relação a isso, até um pouco menos, porque eu entendo que sustentações orais não é para repetir argumentos de defesa, e sim apontar questões que, na nossa visão, o colegiado agradece esse ato de fé, piedade e caridade cristã. Que é relevante para o julgamento da causa. Então, vou direto ao ponto, sendo um objetivo como prometido. Do que se trata aqui esta apelação? Trata-se de uma discussão envolvendo um adicional de 2% incidente sobre a gasolina, e esse adicional é vinculado ao Fundo de Erradicação da Pobreza. O que é o Fundo de Erradicação da Pobreza, Excelências? E eu acho importante explicar esse mecanismo para entender a distorção que estamos diante aqui no caso concreto. O Fundo de Erradicação da Pobreza foi criado por uma emenda constitucional, a emenda 30, para promover um aumento do ICMS, um adicional de 2%, para produtos supérfluos, ou seja, produtos consumidos por ricos, e esse produto dessa arrecadação ia ser destinado para um fundo de combate à pobreza, ou seja, tributa um pouco mais os ricos e distribui isso. E para que isso desse certo, a Constituição foi muito sábia ao elencar produto supérfluo como a base de incidência. Porque se você tributar um produto que não é supérfluo, o pobre vai consumir e a política pública vai por água abaixo. Então, esse é o racional da criação desse fundo. E aqui, no caso concreto, alegamos duas inconstitucionalidades, a material e a formal. Começando pela formal, qual o ponto? A emenda constitucional ela exigiu que esse fundo fosse criado por lei complementar. E esse fundo aqui, com todo respeito, não foi criado por lei complementar, foi criado por lei ordinária. E o Constituinte ele foi generoso, porque ele editou uma emenda constitucional posteriormente, convalidando esses fundos criados em desacordo com essa emenda, com essa lei complementar. Mas o Estado de Pernambuco ele instituiu o fundo depois dessa emenda constitucional que convalidou. Então, essa é a primeira inconstitucionalidade de ordem formal. A inconstitucionalidade de ordem material, e aí é o ponto que eu gostaria de chamar mais atenção na minha sustentação, como eu já antecipei a questão da lógica do fundo, Pernambuco acabou criando um fundo sobre gasolina. Ou seja, a Constituição dá o poder ao Estado a criar sobre produto supérfluo,
o Estado de Pernambuco, contrariando a sua própria legislação, que não conceituava a gasolina como um produto supérfluo, institui o fundo sobre gasolina. Então, o que aconteceu na prática? Estamos tributando os pobres para transferir para um fundo que está sendo inócuo nesse sentido. Então, o ponto aqui é que há uma inconstitucionalidade material ao se instituir o fundo sobre gasolina. E eu digo mais, essa inconstitucionalidade material ela foi escancarada após a Lei Complementar 194 de 2022. Por quê? Porque a Lei Complementar 194 de 2022 ela adicionou ao CTN o artigo 18A, que expressamente consignou que gasolina, combustível, é um produto essencial. Então, veja, Excelência, eu tenho uma figura do produto normal, produto supérfluo e produto essencial. O CTN está dizendo que gasolina é um produto essencial. Então, se ele é essencial, ele nunca poderá ser conceituado como supérfluo, em momento nenhum. Então, estamos aqui diante, de fato, de uma inconstitucionalidade material ao se tributar a gasolina como um produto supérfluo. E aqui não estamos dentro de uma margem do legislador para legislar. Estamos aqui tratando de uma competência constitucional que, com todo respeito, foi extrapolada pelo Estado de Pernambuco no caso concreto. Então, basicamente, esse é o contexto que eu queria trazer aqui e, cumprindo minha promessa, terminarei minha citação aqui, ratificando todos os argumentos da apelação e ficando à disposição para eventual esclarecimento de fato. Muito obrigado. Insisto que todos nós agradecemos pela brevidade do uso da palavra. Apresento meus elogios à sustentação oral apresentada por Vossa Excelência, muito embora eu, como relator, não tenha a mesma leitura dos fatos trazidos por Vossa Excelência. A matéria devolvida é porque não tem impressão que, como é matéria de PJR e já está, inclusive, votada, eu possa fazer um abreviário aqui e lendo a própria ementa do acordo. Direito tributário, ação declaratória com repetição de indébito, adicional 2% CMS, FACEP, operações com combustível, constitucionalidade e inaplicabilidade da tese do tema 745 do STF, superveniência da Lei Complementar 194 de 2022, efeitos prospectivos e improcedência mantida. Trata-se de operação civil interposta por Total Distribuidora S.A. contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica tributária relativa à exigência de adicional 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FACEP, bem como consequente pedido de repetição de indébito, a insurgência recutal, fundamentos na aplicação do tema 745 do STF na superveniência da Lei Complementar 194 de 2022, que teria alterado a classificação de combustíveis como bens essenciais. A cobrança do adicional de 2% sobre ICMS destinado ao FACEP encontra amparo constitucional no artigo 82 da ADCT, que autoriza os Estados a instituírem tal encargo com finalidade específica de combate à pobreza. A tese fixada pelo STF no tema 745, RS 714-139, é inaplicável à hipótese dos combustíveis, pois estes não são juridicamente classificados como serviços públicos essenciais, tampouco objeto de política pública da universalização, como ocorre com a energia elétrica e telecomunicações. A Lei Complementar Federal 194 de 2002, que passou a considerar os combustíveis como bem essencial e proibiu a fixação de alíquotas superiores às ordinárias, tem efeito apenas prospectivos, não gerando, portanto, direito à restituição de valores pagos sob a égide da legislação anterior. E, por essa razão, meu voto é no sentido de não prover a apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal para 11%. É assim que voto. Ouço o desembargador André Guimarães. Senhor presidente, eu já votei acompanhando Vossa Excelência, e mesmo em razão da sustentação oral, eu reafirmo meu voto acompanhando Vossa Excelência. Até porque esse adicional, certamente todo adicional que incide sobre o produto, a meu ver, ele é repassado para o consumidor final. De tal modo que eu entendo até questionável
a legitimidade da empresa de pretender o indébito, né, desse percentual, né? Porque, para tanto, a meu ver, a empresa deveria provar que não repassou esse custo para o consumidor final. Porque, se repassou, então não tem como se, né, pretender restituir o indébito, porque, ao fim e ao cabo, quem suportou, né, esse adicional foi o consumidor final. Então, senhor presidente, apenas, né, com essas ponderações, eu reafirmo meu voto acompanhando Vossa Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Antenor Cardoso, como vota Vossa Excelência? Pelas razões expendidas pelo eminente desembargador André Guimarães, que referiu a circunstância de que o referido adicional teria sido repassado ao consumidor em tese, e que a repetição do débito seria devida apenas se houvesse a prova de que não fora repassada esses 2%. E pelo que refere Vossa Excelência no item 4 da emenda, que realçou que a Lei Complementar Federal 194 de 2022, que passou a considerar os combustíveis como bens essenciais e proibiu a fixação das alíquotas superiores às ordinárias, como foi referido, ele tem efeitos para frente, ou seja, prospectivos. Então, não se aplica, não é devida, por esse motivo, a repetição do suposto indébito. Por essas razões, eu ratifico o meu voto que fora proferido no PJS, senhor presidente. Nego o provimento ao recurso. Obrigado. Senhor Decisão. presidente, só em acréscimo, né, nesse ponto, né, a respeito... Eu penso que aqui não, esse adicional não teria, né, como configuração o aumento da alíquota efetiva do ICMS, né? Foi um adicional com outro objetivo. A alíquota permanece a mesma, né? É um adicional que foi não só para... Esse é o sistema tributário que nós vivemos, esse é o país outra, onde tudo que a gente aprendeu na faculdade mudou completamente. É só isso. Agora tem o IOF aí do jeito, como se fosse um recurso para só fazer caixa, triplicando o percentual, triplicando. E não pode ser aplicado, a origem e o destino do IOF não pode ser aplicado assim. Eu vou proclamar a decisão, unanimidade de votos, negócio, provimento ao apelo, tendo voto da relatora. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenha uma boa sessão. Número 6 da pauta é o próximo inscrito. Trata-se do agravo instrumento 0292173-2025. É um agravo instrumento. As partes é Sheila Santos Rodrigues Brito versus o município de Petrolina. Está presente a advogada, é por vídeo. Não está presente, vou proclamar o resultado daqui agora, se for confirmado. Sessão híbrida, para mim. Tem uma pauta grande. O meu detonado essa... Senhores desembargadores, lembrando aqui, Vossas Excelências já manifestaram o voto. Trata-se de agravo instrumento, do concurso de professor de educação infantil. O candidato foi aprovado fora do número de vagas, alega preterição, contratação irregular não comprovada. Nego o provimento, indago de Vossa Excelência, se mantém o voto que já proferiu. Sim, senhor presidente. Desembargador Antenor. Nego o provimento. A unanimidade de votos negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vamos ao número 8 da pauta. Número 8 da pauta é um agravo instrumento também, o 0181309-2025. Tem pedido de sustentação agora do doutor Flávio André Alves Brito, representando o agravante Gabriel Marques. Solicitou videoconferência. Está na... Está em linha? Tá. Hein? Ele está em linha.
Em vídeo, pois não, está aqui pedindo videoconferência, inclusive, por causa dele. Doutor André, doutor Flávio André, por gentileza. É vídeo, é? É videoconferência. Por gentileza, confirme nome completo, número do AB, parte está representando, e de logo indaga Vossa Excelência se é possível dispensarmos a leitura de relatório e passarmos direto à sustentação oral. Está ligando? Posso pular para o 11, que já que ele está tentando. Eu pulo para o subsequente, desembargador Atenor, e fica o doutor para a próxima tentar fazer. Aliás, o 11 é dele também. Ele está nos dois, no 8 e no 11. Vou pular para o 9, se estiver presente. Doutor Jason Cardoso Corrêa Gondim está presente? Não está presente. Então, vamos fazer o 9. E vamos dar um tempinho para esse advogado estar tentando conectar. Número 9. Eu pulei. Não, o 7 vai ser o outro. Ainda tem o 9 na frente e os dois que é do mesmo advogado, que é o 11 e o 8. O 9 trata-se do agravo de instrumento 690939-2024, Maria de Fátima Cavalcante da Silva versus município de Goiânia. O advogado é doutor Geis, não está presente, mas, pelo menos o meu voto, e parece que confirmado pelos demais integrantes da Câmara, é no sentido de dar provimento ao recurso, né? Trata-se de um... Tá ruim aqui, sim. É um cumprimento da decisão. Tá ruim aqui a configuração, rapaz. Está saindo aqui, eu estou tentando fixar isso por lado todo de cá. Agravamento, cumprimento de decisão restrita à observância ao título judicial, o juiz, um bom juiz, por sinal, né? Torcedor do esporte, gente muito boa, que é Marco Gacei, na época era juiz de Goiânia, agora juiz aqui em capital desde o começo do ano, mas o doutor Marco Gacei realmente alterou a natureza aí do título judicial, que foi... Então, a parte pede que cumpra o seu título judicial. É o título que ele está executando, não tem algo que modificar nada. Aquilo é que é líquido certo e exigível. E o voto é no sentido de dar provimento ao agravo instrumento. E já estava votado, mas eu confirmo. André, desembargador Antenor. Dou provimento, senhor presidente. A unanimidade de votos, deu-se provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. O advogado conseguiu entrar, é o 8 do 11. Não. Saiu agora, nem está entrando, nem nada, então... Ah, amigo. Aí está pior. Número 8. Trata-se... Deixa eu pegar esse daqui também. Já saiu. Agravo de instrumento 1813-2025. O assunto é exame de saúde ou aptidão física. Estado de Pernambuco é agravante. E Gabriel Marques da Silva é o agravado. Toda vez que está na emenda, está ficando desregulado aqui. Não sei se coincidência ou não, mas a configuração não está ruim danada. Deixa eu puxar isso para cá, porque senão não vou conseguir ler, não. É o número 8 esse, né? 8. É um concurso público de agente, candidato, portador de deficiência, da necessidade de adaptação de teste, né? Com certeza indispensável, e a gente já tem, na seção de direito público, esses parâmetros fixados, quando precisa fazer mesmo teste. Por exemplo, um auxiliado na medicina legal que vai para campo fazer, é diferente do médico que vai trabalhar dentro do consultório, só fazer a perícia, e, portanto, tem que ser adaptado à condição do candidato. E o meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento do Estado.
Acho que Vossas Excelências já votaram. Desembargador André Guimarães, confirma. Desembargador Antenor Cardoso. Nego o provimento, senhor presidente. A unanimidade de votos negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 11, acho que é uma situação bem parelha, quer ver? Não, aqui é diferente. O número 11 é um agravo também, 541775-2025. As partes Heitor Vinícius Alves de Almeida, município de Camaragibe. O voto foi no sentido de negar, pelos fundamentos apresentados, negar provimento ao agravamento. 11, apenas o advogado era o mesmo, né? Mas aqui a pretensão é outra, não é Camaragibe aqui junto. E esse aqui já tem decisões de todas as câmaras nesse mesmo concurso aqui. A unanimidade de votos, desembargador Antenor, desembargador André Guimarães, desembargador Antenor, a unanimidade. Acompanhe, senhor presidente. Negou-se provimento ao agravamento no termo do voto do relator. Tem agora o 7 ainda, Constituição Oral, não é isso? Número 7. É videoconferência ou é aqui? Pronto, doutor demorou, mas chegou. Eu devia ter chamado logo a senhora. Trata-se da apelação civil 28.816/91/2019. As partes, obrigação de fazer ou não fazer, Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco versus Lindegases Limitada. Senhor presidente, a parte representa quem? É a representante da Lindegas. Bom dia a todos. Ponto. A doutora está representando quem? Isabelita, representando a apelada, é? É, apelada. A apelada. É. Eu acho que seria dispensado, não? Pelo que eu estou vendo. Apelada, eu vou falar com ela agora. Porque o recurso está sendo desprovido. Peço que o desembargador André Guimarães tem razão. Tá. Eu estava me levantando tudo aqui. A posição é unânime, desprovendo o recurso. A senhora insiste em fazer sustentação? Não, Né? excelente. Então, eu vou proclamar. Decisão, a unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Então, ainda temos aqui alguns processos que eu vou tentar resumir. É o 3. Obrigada. Obrigado, bom dia. Era possível. Danado, espera, desculpa, mas saiu aqui do... Saiu mesmo. Ah, meu Deus do céu, só para me dar trabalho. PJE, saiu do PJE. Esse PJE, quando ele não cai por ele mesmo, aí acha de derrubar. Esse é a luta. O seu caiu, foi? Caiu, mas se levanta. Vamos aqui, o 7, então é o 3 da pauta. É só para fazer o anúncio, né? Porque não precisa. O 1 já proclamou? Já está votado. A 1 foi adiado, né? O 1 foi adiado, não é isso? Número 3 da pauta. Então, é a apelação... Então eu vou remover meu voto. 13... Vai. 6309/88/2023. Até porque isso vai ficar bem para depois, porque para a semana eu estou de férias. Eu vou remover. Ele não vai ser votado nem não. Ficar para julho. É apelação civil. As partes João Bernardino de Amorim, Estado de Pernambuco. O voto relatorial foi no sentido de dar provimento parcial, parece acompanhado desse mesmo desembargador também. O 3. Eu antecipo meu voto e acompanho o presidente. Desembargador André. É o número 3 da pauta. Já votei, não foi? Já sim. Mantenho meu voto. A unanimidade de voto, deu-se provimento parcial ao recurso, termo voto relator. Vamos ao 4. Ao 4. Trata-se da apelação civil 023761/2018. As partes Ministério Público de Pernambuco e Josinaldo Alves da Costa. O
Meu voto foi no sentido de negar provimento ao recurso, que seria aquela história de fazer via ação de improbidade, alteração legislativa. Meu voto foi negando provimento, desembargador André, também desembargador Antenor Cardoso. Nego o provimento. A unanimidade de votos negou-se o provimento ao recurso, termos do voto do relator. O próximo é o número 5, matéria inclusive é a mesma, meu voto também foi negando provimento. A unanimidade de votos negou-se o provimento ao recurso, termos do voto do relator. O 12 ainda, né? O 12 não era o desembargador, não, o desembargador número 13. Número 12, trata-se da apelação civil 034179-2021. JCL Lajes e Materiais para Construção versus Estado de Pernambuco. Que é aquele benefício Prodep. Opa, está errado aqui. Voto. O voto foi no sentido de, depois de invocar várias jurisprudências da casa aqui, Valdemir Tavares de Albuquerque Filho, Jorge Américo, Josué Fonseca de Sena, o voto foi no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, desembargador Antenor Cardoso. Nego o provimento. A unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Então, o número 13 é da relatoria do desembargador Valdemir Tavares, não pode estar de férias, não se realizou a votação. O número 1 também não foi votado, não foi? Pronto. Por que é pedido de vista? Tem pedido de vista, né? O número 1 foi adiado a pedido de vista do desembargador Antenor Cardoso, e o número 13 não está em condição de votação, que o relator do desembargador Valdemir Tavares, só com a presença de Sua Excelência. Então, não tendo mais processo em condições de julgamento, eu indago se alguém quer fazer uso da palavra. E não havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Deus por nos permitir prestar jurisdição que, não por mim, mas pelos demais integrantes, de ótima qualidade, mas, acima de tudo, célere, que é o que o povo reclama, que justiça tardia não é justiça. Muito obrigado. Eu protesto, presidente. Foi Vossa Excelência que foi o condutor de toda a sessão. Então, não diga que foi não por mim. Foi principalmente por Vossa Excelência, presidente. Só em puxar o acelerador no estilo Ayrton Senna, que ele não gosta de Rubinho Barrichello, não. Está resolvido. Eu só lamento, senhor presidente, a ausência física do nosso eminente desembargador Antenor Cardoso. Eu também. Mas meu espírito está aí. Meu espírito está aí, desembargador André. Mas comungando com a presença tão simpática de Vossa Excelência e nesse ambiente, nesse templo maravilhoso do direito. Eu me sinto como se estivesse aí, desembargador André. Ele disse que soubesse que era Vossa Excelência que vinha substituir. Ele vinha até de maca, mas ele vinha. Eu tinha ido. Na ambulância. sério. Também sessão descontraída, que a gente pode trabalhar sério, sem precisar de estar cara amarrada com tudo, com raiva do mundo. Não. Obrigado a todos, bom dia, ótima semana para todos.